Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre a interface SPI, em especial a interface dedicada que implementa essa interface no MSP430, a USCI do tipo B. A USCI de tipo B, a gente já viu anteriormente quando falei sobre I2C. É o mesmo dispositivo que implementa tanto o I2C quanto o SPI. Para escolher um dos modos de operação, basta alterar o modo de operação dessa linha num dos registros de configuração. Vamos ver mais em detalhes como funciona essa interface serial. No centro de tudo tem um gerador de clock. O gerador de clock ele é composto de um seletor de clock através dos bits UC Source Select, então SCL de Source Select, e a gente pode escolher entre o SM Clock e o AClock. Em geral, a gente escolhe o SM Clock, que é o clock mais rápido do sistema, e como a gente quer se comunicar numa velocidade alta, já que a gente escolhe o SPI, a gente vai optar pelo SM Clock. O clock de entrada é chamado de BR Clock, ou Bitrate Clock, ou Baud Rate Clock. É o clock que gera o ritmo de bits. Você pode, se você quiser, dividir o valor da frequência do clock através de um divisor ou um prescaler de 16 bits. Então eu tenho de 0 a 65.000 para dividir a frequência do clock por esse valor. O clock passa por uma lógica que controla a polaridade e a fase. Então PL e phase, Clock Polarity e Clock Phase, são os bits que configuram a polaridade e a fase. Lembrando que a polaridade é 1 quando a linha está ociosa em 1 e polaridade 0 quando a linha está ociosa em 0. O clock sai no pino UCCLK, que permite então ao mestre controlar o ritmo de comunicação. Um segundo circuito dentro da interface serial dedicada é dedicado para a transmissão de bits. A gente tem no centro desse circuito um registro de transmissão a deslocamento. Então, um registro de deslocamento que vai transmitir cada bit com base num clock de entrada. Então, o clock do sistema, o que dá cadência do sistema, se eu for o mestre eu vou gerar o clock, então eu vou gerar o ritmo de transmissão de bits. Se eu for um escravo, eu sei exatamente quando que eu devo transmitir porque eu recebo o clock do mestre. A saída desse registro aqui é o bit que está sendo transmitido. Eu posso começar transmitindo através do bit mais significativo, se eu setar o MSB igual a 1, ou posso começar a transmitir pelo bit menos significativo se esse bit aqui for 0. Essa interface permite que você transmita apenas 7 bits ou 8 bits. Para escrever no registro de deslocamento, a gente não escreve nele direto, a gente escreve através do registro de transmissão, buffer de transmissão. Então, quando a gente escreve um valor no TX-Buffer, imediatamente a interface carrega esse valor no registro de deslocamento e começa a transferir os bits um a um pela linha serial. Ele vai transmitir os bits pela linha de Master Out, caso for um mestre, ou Slave Out, como a gente vai ver logo em seguida, caso ele seja um escravo. Ainda existe o quarto bit da interface SPI, o Slave Transmit Enable, ou Chip Select, ou Slave Select, todos os nomes são a mesma coisa, que habilita ou desabilita o escravo na hora da transmissão e recepção. Então, selecionando o modo de operação, eu posso usar ou não o STE. A linha SPI tem 3 modos de operação, o modo 0, 1 e 2. O modo 3 é dedicado para o funcionamento da linha como I2C. Então 0, 1, 2 ela funciona como SPI. 0 é um SPI de 3 fios, então o STE não vai ser usado. 1 e 2 são modos com STE habilitado, um deles é para quando o STE é ativo em alto e o outro é para quando o STE for ativo em baixo. A máquina de estados gerencia todos esses estados e controla a flag de transmissão, que indica quando o buffer de transmissão está vazio. O último subcircuito dessa interface é o circuito que faz a recepção de bits. Novamente, nós temos no centro dessa interface um registro de deslocamento, que também pode ser configurado para receber o mais significativo primeiro ou o menos significativo primeiro, 7 bits ou 8 bits. O que for recebido pelo registro de deslocamento após 8 batidas de clock é salvo no registro no buffer de recepção, RX-Buffer. Uma máquina de estados controla todos esses estados e seta o buffer de recepção exclusivamente quando um byte foi formado no RX-Buffer. Essa interface, quando opera quando mestre, ela permite, então, receber os bits da entrada Master In. Quando ela opera como escravo, ou seja, quando esse valor vale 0, ela vai receber os bits
slave in, né, do fio slave in. Então eu posso configurar essa interface como mestre ou como escravo e eu posso então receber os bits de qualquer uma desses fios, dependendo do modo de operação. Quando eu opero essa linha como escravo, o bit de transmissão que a gente viu lá no circuito passado, no circuito do slide anterior, ele é transmitido para o slave out, já que quando eu estou como escravo, a saída tem que ir para o slave out. A configuração desse módulo é feita em dois registros de configuração, o CTL0 e o CTL1. No CTL0 nós temos a configuração principal se essa interface vai funcionar como mestre ou como escravo. Então a gente seta 1 para mestre e 0 para escravo. Eu tenho configurações de modo de operação, então esse modo de operação que anteriormente a gente fixou em 1.1 para funcionar em I2C, agora nós temos 3 modos de operação por SPI. O modo 0 utiliza SPI sem o enable, então apenas com 3 fios clock, MOSE e MISO. 0.1 significa que eu vou usar um SPI com 4 fios e o enable, né, o STE, ou Chip Select ou Slave Select, vai ser ativo em alto. Então ele vai para 1 quando eu quero transmitir ou receber. E o modo 2 também é um SPI de 4 fios, onde o STE ou enable vai valer 0 para ativar o escravo. O outro registro de configuração, o registro de controle 1, permite selecionar o clock do sistema, e aqui eu tenho a opção de selecionar o A-clock e o SM-clock, e ainda tenho o reset do sistema. Todos os bits aqui marcados só podem ser alterados quando o reset vale 1. Os demais bits de configuração permitem configurar se eu vou transmitir o bit mais significativo primeiro ou menos significativo. O registro de clock e polaridade, né, de polaridade e fase do clock, configuram aquelas configurações de polaridade e fase. E 7 bits, se for setado, ele transmite apenas 7 bits. Esses dois registros podem ser vistos como um só quando você usa acesso ao registro de configuração de 16 bits, o registro de configuração em Word. Então você pode acessar os dois simultaneamente fazendo acesso ao UCCTLW0. Lembrando que na ordem de configuração a gente primeiro reseta, depois configura tudo e depois configura o resto. Outros registros de configuração importantes para a SPI é o BRW, que também só pode ser modificado enquanto o RST for igual a 1, que é o nosso divisor do clock de 16 bits. A gente vai dividir a frequência do clock por um valor inteiro, de 16 bits. O buffer de recepção e o buffer de transmissão. As interrupções dessa interface são bem simples. Tenho apenas duas interrupções, a interrupção de transmissão e a interrupção de recepção. Na interrupção de transmissão, essa flag vai para 1 quando o buffer de transmissão está vazio. O usuário deve então preenchê-lo, ou seja, escrever em txbuffer. É uma flag que é levantada toda vez que o buffer de transmissão está em 0, está ocioso, ou melhor. Essa flag é levantada toda vez que a gente escreve, né, que a interface pega o valor que está no txbuffer e coloca no registro de deslocamento. Nesse momento, o buffer de transmissão fica pronto para receber outro byte. Então, quando você faz a escrita em txbuffer, essa flag é baixa. O buffer de recepção, né, a flag do buffer de recepção, ela indica quando o buffer de recepção está cheio, ou seja, o usuário deve esvaziá-lo. Para fazer isso, ele deve ler o valor de RxBuffer. Então, essa flag é levantada toda vez que o RxBuffer estiver preenchido com algum byte. Depois que o registro de deslocamento completou, ele transfere o dado para o registro de recepção, para o buffer de recepção. Quando a gente faz a leitura de RxBuffer, a flag é baixa. A sequência de configuração é exatamente a mesma lá da interface I2C. A gente tem que começar resetando o dispositivo, depois vamos configurar todas as configurações com o reset em 1, então muito cuidado nessa hora aqui para não baixar o reset. Depois a gente configura os pinos. E por fim, a gente limpa o bit de reset para poder configurar as interrupções. Quando a gente configura as interrupções, apenas duas interrupções funcionam aqui para a interface SPI, que é a interrupção de recepção e a interrupção de transmissão. O bit de Interrupt Enable ele é zerado quando o reset é igual a 1, então a gente não pode fazer essa configuração, essa parte da configuração,
antes de limpar o bit de RST. Isso tem que ser feito por último mesmo. Quando a gente escreve um código de um mestre SPI, é interessante que a gente faça o código, tanto faz, se for por interrupção ou por pooling. Mas quando a gente escreve um código de escravo, a gente deve, assim, preferencialmente, fazer a programação por interrupções. Por quê? Do ponto de vista do escravo, a recepção de bytes do ponto de vista do escravo acontece em momentos imprevisíveis. E aí, esse tipo de atividade, esse tipo de ação, se encaixa perfeitamente numa programação, num paradigma de programação baseado em interrupções. Então, minha recomendação é, toda vez que for escrever um escravo, escreve usando interrupções. Toda vez que você for escrever um mestre, aí você pode optar se vai escrever por interrupções ou por pooling. Ambas funcionam bem. Eu gosto de escrever um mestre por pooling porque as funções de transmissão e recepção, ou no caso do SPI, uma transferência de dados, né, uma troca de dados, ela é uma função bloqueante. Quando eu chamo ela, eu não posso fazer mais nada até que os dados foram efetivamente transmitidos. Então, o pooling permite que você faça isso. Ele trava a execução até que o escravo tenha respondido ou até que você tenha enviado os dados. Então, é uma forma de fazer isso. Mas, se você precisar fazer outras coisas enquanto transmite dados, por exemplo, se você está operando com um sistema operacional bastante elementar, tá, do ponto de vista do MSP430, e quer completar e realizar tarefas enquanto transmite os dados, aí é bom usar interrupções. Porque aí você deixa o processador livre para operar outras coisas enquanto a transmissão está sendo feita. E é isso, gente. Com isso a gente fecha o conteúdo de SPI. Essa aula especial eu preparei apenas um vídeo, já que a parte da interface dedicada de SPI é muito simples. Então vejo vocês daqui a pouquinho na nossa aula síncrona. Até daqui a pouco.